Quero dedicar esse vídeo aqui aos criadores de fila brasileiro, especialmente aos criadores que são contra o treinamento do fila brasileiro. E eu quero que vocês deixem nos comentários aqui, depois de escutar esse vídeo, o argumento de vocês para ser contra o treinamento da raça fila brasileiro. Quero ver se vocês conseguem ter um argumento justo, um argumento sólido, um argumento inteligente sobre não treinar a raça. Então vamos um pouquinho para a história do fila brasileiro, tá? O fila brasileiro foi uma raça que a gente sabe para que foi usado, né, muito tempo atrás, e eu quero relacionar isso com um trabalho de seleção que foi feito no fila em relação a treinamento, que já acontecia muito tempo atrás, bem antes do fila ser registrado, né, no padrão ali PSC, que foi o Paulo Santos Cruz, na década de 1950, tá? O fila já era treinado. E é um detalhe que eu acho que muita gente faz vista grossa ou não fez uma ligação disso com treinamento. Então, vocês, principalmente os mais antigos, que pegaram filas antigamente, que filas que foram muito bons, esses filas, eles foram selecionados através de um treinamento, nem vou dizer um treinamento, né? Através de um trabalho real. E vocês pegaram muitos filas bons, o que depois de um tempo entrou numa certa decadência. Então, eu quero perguntar algumas coisas para vocês aqui. Quando a gente fala de caça de fila, muita gente entorta o nariz. Caça, agressão, defesa, são assuntos que estão na boca dos treinadores, como eu que sou um treinador, sou um adestrador, né? Então são assuntos que gera aversão em muitos criadores. Mas deixa eu mostrar para vocês que isso já existia há muito tempo e que o fila, depois que ele perdeu muita da sua função, ele parou de ser avaliado dessa forma. Quando você pega o fila, antes dele ser registrado ali, para trás de 1950, você pega a época dos bandeirantes, a época da escravidão, até 1988, né? Você pega a época da escravidão, nós sabemos que na história o fila foi usado na captura de índio, nós sabemos que o fila brasileiro foi usado na captura de escravos fugitivos, que o fila brasileiro é conhecido como um cão onceiro, como um cão boiadeiro. Na própria CAFIB tem escrito lá que muitos desses cães se alimentavam sozinhos, eles caçavam e eles mesmos cuidavam da sua própria alimentação. Tá lá logo no início de um pequeno resumo, uma pequena história sobre o fila brasileiro. Então mostra lá também na CAFIB que era um cachorro que era usado no gado, que era um cachorro que era usado para caçar. Ou seja, quando a gente fala do fila com caça, o fila que hoje a gente tem dificuldade de achar caça, não é o mesmo fila de antigamente, que era um fila com a caça extremamente alta. Porque um cachorro que caçava, um cachorro que cuidava da sua própria alimentação, um cachorro que era um cachorro boiadeiro, que era um cachorro onceiro, ele não tem como ser um cachorro de caça baixa. Ou seja, o trabalho de seleção que era feito antigamente era um trabalho real. A única diferença é que hoje o profissional ele está propondo fazer com o fila um trabalho lúdico, porque muitas vezes você não tem mais essa oportunidade de fazer isso, tá? De selecionar o fila como se selecionava antigamente, tá? Isso eu tô falando da parte ali dos bois, das questões, não tô falando da escravidão, não, que graças a Deus acabou. Foi um lado sombrio, mas o cachorro foi usado também para isso. Agora, vamos pensar um pouquinho, se você tem um cachorro, tá? Você na época lá, um capitão do mato, lá com um fila, aí o cachorro vai lá capturar o escravo. Vamos viajar um pouco no tempo. O escravo vai pra cima daquele cachorro com um pedaço de pau, aquele fila corre. Vocês acham que ele ia acontecer o quê com aquele cachorro? Ele ia ser descartado, provavelmente morto, abandonado. Esse cachorro não ia servir para o serviço. Então o processo de seleção nessa época ele acontecia. O cachorro tinha função. O cachorro praticava de uma forma sombria e desumana, mas ele praticava. Então, quando você pega os cachorros dessa época, você vem ali em 1950, né? Foi registrada a raça. Nós temos esse primeiro registro. O fila que tem vindo ali não é o fila que a gente vê por aí hoje. Era um fila funcional, era um fila que trabalhava. Esse treinamento que hoje a gente propõe ele de forma lúdica,
através de uma simulação, ele acontecia nessa época de forma real. Então, como que vocês que são contra treinamento não enxergam isso? Que vocês têm um cachorro hoje que vocês não querem treinar ele, muitos de vocês, não são todos, vocês não querem trabalhar ele, não querem, mas antigamente, provavelmente os cães que vocês mais antigos pegaram, eles vieram de um ambiente onde eles eram trabalhados, eles eram treinados de forma real. E aí vocês pegam essa qualidade de fila e acabam com ela, vão acabando com ela, porque vocês não fazem uma simulação de nada. Simplesmente acha que agora é só cruzar e não tem seleção. Eu tenho certeza absoluta que o cachorro que não prestava naquela época, muita gente matava, né? Até matava o cachorro. Antigamente era assim que fazia, as pessoas eram carrascas. Até hoje eu vejo de vez em quando um cachorro que mata uma galinha ali, o fazendeiro dá um tiro na cabeça, bota na lata de lixo. Eu escuto história assim até hoje. Imagino naquela época que o povo não tinha muita misericórdia, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês que são contra treinamento é que o treinamento acontecia de forma real. E aí isso parou. Hoje, até para mexer com o gado, a pessoa leva o cachorro leva o gado para o curral, põe trato pro gado, põe uma comida boa pro gado. Às vezes a pessoa leva o gado pro curral só pro gado entrar, comer e sair, para ele não ter uma associação negativa, que só vai pro curral para tomar injeção, que só vai pro curral para ser marcado, que só vai pro curral para ser curado, para não dar trabalho. Então, existe uma rotina de levar o gado pro curral em muitas fazendas, pro gado ficar manso, pro gado gostar do curral, para quando precisar curar ser mais fácil. Ou seja, até na função do gado, muita gente hoje não usa o fila mais, tá? Não usa mais o fila, nem nessa função mais. Então o cachorro foi perdendo função. Se o cachorro vai perdendo função e a gente quer manter qualidade, porque hoje o fila é usado para guarda, exclusivamente, em sua grande maioria, usa o fila para guarda das fazendas, de sítios, de chácaras e até mesmo casas em ambientes urbanos que tem um terreno bom. Só que essa seleção parou. Ou seja, qual que é a proposta do treinamento? Simular o que já era feito de forma lúdica, para que você consiga enxergar se o seu cão ele tem a carga genética para ser um bom cão ou não de guarda, para você ver se você vai cruzar, para você ver se você vai manter seu canil com aquele indivíduo ou não, se ele vai ser lá um garanhão do seu canil, se você vai ter uma boa matriz ou não. Então o treinamento serve para isso. E é a coisa mais ridícula do mundo quando alguém chega para mim, eu escuto falar que o treinamento ele serve para mascarar o cachorro e que treinamento não passa genética. O treinamento não tem nada a ver com passar genética. O treinamento tem a ver com estudar a genética do cachorro, estudar o temperamento. Eu treino o cachorro para ver se o cachorro tem capacidade de agressão social, se ele tem capacidade, se ele tem caça alta. É para isso que eu treino o cachorro. Ou se é um cachorro bundão, que tem uma guarda falsa. O treinamento, ele esclarece isso. Ele não vai camuflar isso. E é o que eu mais escuto por parte das pessoas que são contra treinamento. É isso. Que o treinamento é para mascarar. Que você pode ter um cão treinado, mas ele não passa genética. Treinamento não faz o cão ser um cão de guarda. O treinamento modela o que o cachorro já tem na sua carga genética. Tá? Isso é o que a galera aí que é contra treinamento não entende. Então, antigamente você tinha um fila que ele era testado no real. E isso acabou. Então, hoje a gente precisa testar no lúdico, de forma simulada. Para quê? Para manter a genética. Graças a Deus acabou, né? Graças a Deus você não tem fila mais perseguindo escravo. Hoje a gente quer que o fila pegue um bandido e arrebente ele. Mas você não tem fila perseguindo indígena, como faziam antes, né? É uma parte da história que às vezes eu não vejo muita gente falar. Então, você hoje trabalha de forma lúdica para manter a qualidade dos filas, que antigamente eram testados no real. Então o treinamento ele já acontecia. Isso que você aí é contra, já acontecia. Você talvez só conheceu bons filas por causa disso aqui, ó, que já acontecia antigamente. Tá? Então hoje você tem uma dificuldade de achar um fila, por exemplo, que tenha caça. E é óbvio que eu não quero treinar um fila igual você treina um pastor alemão. O fila tem caça suja. O fila tem caça com agressão. E eu até gosto que a agressão seja um pouco mais alta do que a caça. Eu fui
um tempo atrás, visitar um lugar que tinha um fila lá que pegou um gado e ele matou o gado. E esse fila voltou pro cara. Eu fui trabalhar esse fila. Era um fila com a caça extremamente alta. Por quê? Olha a função do cachorro. O cachorro pegou o gado. Então ele tem aquela genética dos filas mesmo, antigo. A caça do cachorro era extremamente alta, o que é muito bom. O que é muito bom. Então hoje eu vejo que por causa dessa cultura, essa falta de conhecimento, a caça do cachorro realmente abaixou. E até a agressão abaixou, porque a agressão é confundida muitas vezes por muita gente com defesa, tá? Agressão e defesa são coisas completamente diferentes. E muita gente confunde. Muita gente vê fila defensiva e fala que é agressivo. Não é não. Não é não. Então, eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês que são contra. Vocês já puseram a mão na consciência e já pararam para pensar que os filas de antigamente eles eram sim trabalhados, só que trabalhados de forma real, e que talvez muitos de vocês pegaram esses filas bem trabalhados, que foram selecionados e pararam de treinar, simplesmente só cruzaram eles e acharam que vocês iam tirar a mesma genética, pararam de selecionar, o cachorro parou de... Se o cachorro parou de fazer a função dele, como é que você vai continuar tendo cães de qualidade se você não faz, não cria um ambiente, não cria um contexto, não cria uma simulação para testar o seu cachorro? Então, para com essa ideia de que treinamento acaba com o cachorro. Agora tem um detalhe. Eu concordo. Eu não treino um fila como se treina um cachorro de guarda pessoal. Isso eu concordo 100%. Eu quero expressão, quero agressão. Você não vai trabalhar um fila como você trabalha um cão de guarda pessoal, como você trabalha um pastor alemão, um malinois, para guarda pessoal. Eu sou totalmente avesso a isso. Não é a proposta do fila, tá? Não é a proposta do fila. Se vocês entrarem no meu perfil lá do Instagram, vocês vão ver eu falando sobre isso. Lá no Canil Guardiões da Mantiqueira. Mas para com essa ideia que treinamento vai atrapalhar o cachorro, tá? O fila não vai evoluir se muita gente não entender isso. Que os testes feitos através de pessoas que entendem de treinamento específico ali para o fila, para molosso, para guarda territorial, esses testes são essenciais para você ter uma seleção de cães de excelente genética para guardar, tá? Para guarda. Esse dia eu vi uma postagem que um amigo mandou para mim de um cara falando excelente cachorro de guarda territorial, genética não sei o que lá, estratosférica top. Aí eu fui ver o vídeo. Cachorro tá na defesa purinha, sentado, latindo pra caramba, mas sentado com a corda frouxa, não tinha nem pressão na corda do cachorro querendo ir no figurante. Eu nem vi o figurante, porque o figurante tava cortado, eu só vi o cachorro. Mas você vê claramente que o cachorro tá em defesa e aquilo sendo confundido com agressão. Então precisa ter um estudo, precisa ter um trabalho. Mas não vem com essa não, que o treinamento atrapalha o cachorro, que o treinamento vai fazer o cachorro regredir. Vocês pegaram um cachorro aí, muitos de vocês pegaram um cachorro que foi selecionado nesse tempo antigo aqui, pegaram o resto do que era bom e depois acabou. Depois acabou. Aí a gente encontra isoladamente um fila ali bom, outro fila aqui bom, mas não encontra uma sequência. Uma sequência que foi repetida com consciência e sabendo cruzar bons indivíduos de temperamento. Não estou nem falando de fenótipo, de morfologia, de nada disso, de conformação, porque eu não tenho estudo, eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre isso. Mas eu falo sobre temperamento, sobre guarda. Sobre morfologia e fenótipo não é minha área, tá? Não é meu lugar de fala. Então é isso. Responde aqui nos comentários desse vídeo. Fala por que você é contra treinamento. Se você não entendeu isso aqui, eu acho que não tem mais nada que te faça entender que o treinamento é essencial. Claro, um treinamento inteligente voltado para a proposta do fila, mas treinamento é o que precisa ser feito. Se vocês abandonarem o treinamento, pode esquecer, vocês vão conseguir um fila ou outro de vez em quando bom aí por sorte, mas não porque vocês estão pensando e treinando e cruzando os cães de forma correta.